3, 2, 1. Calma. Tem Vai. que lembrar, né? Ai, 3, 2, 1. Todos estão vendo na minha tela? sim. Certeza que vai ser a Mariana hoje. Karine! Ai, é eu. É eu. Peraí, Gente, deixa eu compartilhar minha tela. eu já fiquei em segundo lugar. Eu acho que eu fiquei em segundo lugar em todas. Então, eu acho que a próxima Então é na Mariana. próxima. A próxima é você, certeza. Certeza. Nossa, a apresentação da Karine é muito parecida com a minha. Você acha que o Quem cérebro... Pegaram no Canva, né, gente? Será Ai, que eu o copiei. cérebro- Ele aí, hein? Bom, Não, posso começar, o gente? jeito de pensar de formatar, né? Pode! Vamos Então, lá. vamos lá. Bom, gente, então, primeiramente, no livro ali, o autor, ele até traz uma crítica a um modelo, né, de planejamento estratégico convencional, que é sempre focado em muitos números e batata, né, gente, é certeza, nunca ninguém da empresa conhece o planejamento estratégico, ele sempre fica restrito ali só aos gestores sêniores e aí, pessoal, a equipe de base, o pessoal de ponta, a linha de frente, nunca ninguém sabe qual que é o planejamento estratégico. Ou seja, na verdade, é só um faz de conta, né? Porque de estratégico não tem nada. Porque se toda a empresa ela não caminha como um todo, se ninguém, né, não são todos que conhecem ou sabem onde tem que chegar, isso não é um planejamento estratégico. Então, por isso que até o título é Concentre-se no panorama geral e não somente em números. E aí, em contrapartida, o livro ele traz uma abordagem alternativa. E qual que é essa abordagem alternativa do livro para sair do convencional e, de fato, fazer tudo diferente no Oceano Azul? Ele traz para nós a matriz de avaliação de valor, que nada mais é do que os capítulos anteriores que a gente já estava estudando. Por que a matriz de avaliação de valor? Porque com ela você já consegue desenhar 3 principais perfis estratégicos que você precisa para desenhar o teu planejamento estratégico. Com a matriz de valor, você consegue o perfil estratégico do setor, dos concorrentes atuais e os potenciais, e o estratégico da empresa, a curva de valor dos seus concorrentes e a sua curva de valor também, para você poder fazer esse comparativo. E aí ele reforça, né, gente? Nenhuma empresa, nenhum negócio está no Oceano Azul sem essas 3 qualidades, que é foco, singularidade e mensagem consistente. Então, isso a gente não pode perder do radar, não podemos perder essa linha. Sendo assim, aí o livro ele traz para nós como, né, a empresa vai fazer esse mapeamento estratégico utilizando a matriz de avaliação de valor. Ele traz, então, para nós os 4 passos de visualização da estratégia. Basicamente, despertar visual é realmente você reunir a sua equipe e fazer a matriz e desenhar essa matriz de avaliação, tanto sua, dos seus atributos, quanto também dos seus concorrentes, para que dessa forma você tenha uma visão geral e você consiga visualizar de uma forma diferente a estratégia do seu concorrente, do seu setor, enfim. E aí a segunda parte, que é a exploração visual, ele fala... Aí aqui eu até lembrei muito da frase que a Camila e a Mari sempre falam, né? Que o óbvio não é tão óbvio, né? Você faz o teu produto, você faz o seu serviço e você não. Eles vão usar dessa forma. Eles vão adquirir desse jeito. Mas não, ele fala, vocês têm que ir a campo e vocês fazerem a observação dos seus clientes e dos seus não clientes, até para que você possa também ter uma noção de quais são os produtos alternativos, quais são as barreiras que o teu cliente ou o teu não cliente tem para chegar até o teu produto, até o serviço, o que eles, né, quais são os produtos alternativos que eles podem substituir do seu produto e seu serviço. Então, realmente, você tem que sair a campo e você fazer essa observação do começo ao fim. Como a Mari sempre gosta, né, de desenhar para nossas empresas, né, que é me fugiu a palavra agora, Mari, que é a do cliente lá, como que é, amiga? Que você faz o caminho do cliente? Que a gente sempre vai de A a B.
Só que Isso. a gente tem pequenas etapas e às vezes a gente não curte as pequenas etapas e a gente não valoriza as pequenas jornadas durante esse percurso. A gente Isso, chama de jornada do cliente. Jornada do cliente, isso mesmo, fugiu a palavra. Então, realmente, você ir a campo e você poder desbravar realmente essas opções, esses leques dos seus clientes e dos seus não clientes. E aí, a terceira que ele fala, que é a feira de estratégia visual. Aqui eu achei muito interessante, porque assim, aí é o momento que depois de todo esse levantamento, você vai realmente compartilhar as matrizes que você desenhou com os seus clientes, não clientes, enfim, com os convidados que você acha que são pertinentes, ouvir esse feedback e de fato ter esse feedback. Por que as pessoas gostam mais desses atributos ou não desses? Por que elas votam nesse e não votam naquele? E aí você consegue ter um panorama muito mais consistente, você consegue agregar muito mais, ainda mais no seu desenho ali da sua matriz, e aí é quando você consegue também fazer a matriz lá do eliminar, elevar, reduzir e criar. Então, você, até aqui, seguindo essas 3 etapas, na terceira etapa é quando você de fato vai conseguir fazer lá a sua matriz. E aí eu trouxe aqui até como um exemplo, porque o estudo de caso do livro é dessa empresa consultora financeira, né? Então, olha que riqueza, né? Eles partiram lá do princípio da primeira fase, segunda fase, na terceira fase, eles já conseguiram desenhar a estratégia final da empresa deles. E olha como era a estratégia inicial. Então, assim, aí pensando lá na nossa matriz, né? Eles conseguiram eliminar a gestão de relacionamento, eles conseguiram, eles reduziram ali a questão dos executivos de conta, operadores corporativos, eles elevaram 4 outros atributos, que foi facilidade de uso, segurança, exatidão, velocidade, e aí eles criaram também outros 2 atributos, que foi a questão ali da confirmação e do rastreamento. Então, assim, realmente, você fazer esse passo a passo, você olhar para todos esses atributos que o livro traz, para todas essas variáveis que o livro traz, de olhar para os não clientes, olhar para os produtos alternativos, ele te traz uma riqueza de conhecimento, abre tanto a tua cabeça e olha. E acho que esse aqui é o resultado, né? Olha o quanto eles se diferenciaram a curva de valor deles. Tá? Deixa eu voltar lá então agora para os 4 passos. Aí o 4º passo é a comunicação visual, porque aí também é uma outra questão bem enfática ali do planejamento estratégico convencional. Existe um planejamento, mas assim, como você informa isso para os teus colaboradores, né? Isso às vezes não fica de uma forma clara. Às vezes você escreve lá uma política, e faz algum outro tipo de desenho, mas que não fica de uma forma, o pessoal não consegue absorver de uma forma muito clara. E você apresentando para eles uma curva de valor como essa, sabendo quais são os atributos que você quer de fato eliminar, reduzir, elevar, fica muito mais coerente e muito mais fácil. Então, dessa forma, o 4º passo é você de fato distribuir para os seus colaboradores, enfim, desde a linha de frente até os seniors, né? Qual que é o perfil estratégico a partir de agora da empresa? E com isso, você vai ter um norte. Então, todas as decisões da empresa, elas terão que ser apoiadas com base nesses atributos e nesse perfil estratégico que a empresa, ela adotou. Como um exemplo, eles até falam lá um pouquinho da Samsung, que é uma empresa que hoje eles adotaram 100% essa questão da curva de valor, desse desenho, né, de fazer realmente esse planejamento com sua equipe, de fazer esse desenho da matriz de avaliação de valor e criaram essa estratégia para todo e qualquer produto que eles vão lançar antes no mercado. E aí, isso aqui, assim, eu acho que nada do que foi falado até agora é diferente do que a gente já estudou nos outros capítulos. Na verdade, ele é meio que um resuminho. Então, a gente já está bem fera aqui nessa parte. Mas o que ele traz de novo e interessante que eu gostei foi aqui do mapa, do pioneiro, migrante e conformado. Mais uma vez ele frisa, vamos sair do convencional, vamos parar de ficar olhando para as estratégias também da empresa, sempre nos indicadores padrão, né, que é o receita, participação no mercado, lucratividade. Então ele traz também uma nova forma de você fazer essa avaliação.
que seria, então, o pioneiro? O pioneiro são os negócios que você tem dentro da tua empresa que oferecem valor sem precedentes, que eles trazem com eles uma massa grande de clientes. O migrante é aquele que traz um valor incremental, mas não um valor de inovação. Então, ele está um pulo para ir para o Mar Azul e para o Mar Vermelho. Está ali no meio, ele é um pouquinho acima da média, mas nada além do que isso. Conformado são os negócios imitativos, eles são ancorados no Oceano Vermelho, no entanto, eles são os negócios dentro da sua empresa que geram caixa. E aí, qual que é a ideia, né? Realmente, a ideia é que a gente saia do conformado, saia do migrante, e a gente siga todos os negócios da nossa empresa para o pioneiro. Mas cada um tem as suas, na verdade, tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos, que é onde está realmente a jogada, onde o gestor ele tem que ter a capacidade de fazer esse equilíbrio entre os negócios dentro da empresa, onde o pioneiro, ele tem um maior potencial de lucro, sim, ele tem, mas ele consome um caixa presente gigantesco. E aí, como que você vai, né, vou seguir só para o pioneiro, mas aí você vai ter caixa? Não sei. Então, não é interessante você manter dentro do teu negócio ainda alguns negócios do conformado para você poder gerar caixa? O conformado, ele tem um baixo crescimento, ele precisa buscar inovação de valor e ele corre, né, o risco de ter uma concorrência baseada no preço. Então, tem aí os seus riscos. E o migrante? O migrante ele tem um crescimento razoável, não explora seu potencial de crescimento, ele fica ali, né, entre o Mar Vermelho e o Mar Azul. Então, aqui, eu acho que foi um ponto bem, bem pertinente que o livro trouxe, de diferente, né, dos conteúdos que a gente vem lendo, que realmente é esse equilíbrio, né, equilibrar a lucratividade e a geração de caixa dentro do negócio, olhando de uma forma diferente para os negócios, né, para o seu portfólio de produtos. E eu acho que é isso. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, Muito. dar algum exemplo. A gente quer comentar muito, eu me segurei. A Mila já estava comentando comigo desde segunda desse capítulo, de tão ansiosa que ela estava. Ai, meu Deus. Oi, Lucas, bom dia. Lucas chegou em 5 minutos. Dia. Ele foi de flash. Bom dia. Então, na verdade, que eu estou comentando e que eu estou ansiosa é sobre tudo que está sendo apresentado para a gente, e eu acho que a cabeça, o óbvio não é o óbvio, né? Mais uma vez. A cabeça começa a fundir, né? Então, assim, qual é a ordem do que a gente precisa fazer dentro do que a gente está estudando desde o capítulo 1 até agora? Então, por exemplo, vamos começar a fazer essa estratégia dentro da agência de gestão ou dentro da automação Curitiba, né, ou de qualquer outro. Por onde a gente começa? Isso me bagunçou um pouco, sabe? Porque, tudo bem, a gente começava com a matriz de valor dos atributos do concorrente, que foi lá que começou com o vinho, tudo. Agora, toda essa parte do despertar visual, exploração, tá dentro disso tudo? Ou faz aquilo e depois faz isso? Pergunta do milhão. Para mim, Camila, ficou claro que realmente as etapas são essas. Você faz primeiro, desenha a matriz de avaliação de valor dentro da sua empresa, com a sua equipe, olhando para o seu produto e para o produto do concorrente. Depois disso, você vai para pesquisa, né, para pesquisa de campo, como ele fala, observar os seus clientes não clientes de fato em ação. E aí, com isso, você já vai conseguir resgatar mais algumas informações para você poder desenvolver. E no terceiro... O que foi feito antes estava correto, né? Isso, meio que uma confirmação, né? Do que você fez. E na sequência, você, né, claro, isso aqui aí eu acho que é importante. Quem serão os juízes, né? Porque você também não pode pegar
Eu acho que aqui é o pulo do gato, digamos assim, né? Porque você também não pode pegar pessoas assim aleatórias, você tem que pegar pessoas que são cruciais. Ele até comenta ali, né, para você pegar clientes, não clientes, clientes de concorrentes, ele cita algumas pessoas. E aí você apresenta isso para elas. Aí elas vão falar: "Não, esse atributo para mim é legal. Não, esse para mim não faz importância". E com base nisso, você consegue ainda desenvolver mais ainda, você vai redesenhar, você vai desenhando a sua matriz de valor passo a passo. E aí, com esse feedback, ele te dá mais uma noção ainda, né? Enfim, você consegue redesenhar novamente a sua matriz de valor. E aí é quando você entra lá com a nossa matriz mesmo, do eliminar, elevar, reduzir e criar. Que aí é quando você vai, não, esse daqui eu acho que realmente então vale a pena, eu vou elevar. Não, esse aqui realmente não teve, tanto pelos não clientes, clientes, concorrentes ou não clientes, né, concorrentes. Esse aqui vamos eliminar, realmente não é importante. Eu entendi dessa forma. Eu também entendi dessa forma, eu só queria saber se era... Porque, assim, o que eu tô vendo é que ele tá incrementando dentro do processo da matriz, da criação da nossa matriz, né, da curva. Aí, fez a nossa curva. Aí ele fala até do planejamento estratégico, é quando não fique focado em números, né? Tipo, quase eu tive um infarto, né? Mas tudo bem, a gente tem que aceitar. Né? Isso me chamou muito. Logo eu que adoro fazer uma análise. Né? Mas eu entendo que a questão de não é todo mundo que participa, não é todo mundo. Então, às vezes, a gente sempre falou sobre isso, né? Às vezes a opinião do zelador vai impactar totalmente e mudar, né? Mas, assim, o que eu entendi foi isso. Você faz a sua, aí você faz os dos concorrentes, só que aí ele incrementou. Olha, além de você fazer a dos concorrentes e já ir para a matriz, você vai sair a campo, você vai fazer toda essa parte que você passou hoje. Aí a gente volta, né? Aí a gente vai fazer a apresentação de tudo isso com os jurados, clientes, não clientes, pessoas da empresa e assim por diante. E aí vai para a matriz. Então, assim, o que eu penso que a gente não vai conseguir trabalhar a matriz até terminar de ler o livro. Eu tenho certeza que vai chegar ao capítulo 5, vai ter outra coisa que vai... Meu Deus! Antecede a matriz, né? Isso. Verdade. Mas eu acho que o ponto, o start ali que ele fala no início do capítulo, todo mundo precisa perceber que a mudança é necessária. Tanto que eles trazem a primeira apresentação e eles percebem que a gente, nossa, na primeira matriz que você construiu é muito igual, vocês não conversam, tem coisas todo mundo percebe que a mudança é necessária, para daí ele começar o processo. Eu acho que isso também, esse despertar que muitas vezes a gente precisa trazer para as empresas, que a gente presta consultoria, que às vezes é difícil. É o despertar da mudança. É todo mundo entender que precisa mudar. Sim. É loucura, né? Para ver, desculpa, Kari. Não, mas assim, como faz incompleto? Hoje, quais empresas? E ele fala uma coisa importantíssima, que as empresas terceirizam a parte de ir a campo, essa. Né? Então, assim, qual empresa hoje, tipo, lógico, devem ter várias, né? Mas dentro da realidade que a gente conhece, que a gente convive, quais estão fazendo esse processo de uma forma correta? Nem a gente, né? Então, é uma quebra, assim, de paradigma que precisa colocar, isso faz parte do processo da empresa, como fazer um orçamento. É muito mais importante, não é que é muito mais importante, mas isso pode renovar muito mais do que um orçamento, né? Isso que eu tô ficando louca, assim, sabe? Eu quero acabar logo o livro para saber no que vai dar. E acho que no final do livro você vai estar mais confusa do que agora, tá? Tudo bem. Também é uma possibilidade. Também, isso que você falou dos números, né? De não ficar... Você não, porque ele falou dos números que você surtou ali, né? De não ficar focado e tal. Eu acho interessante porque é uma coisa que muitas vezes, olhando só número, fica uma análise fria. Então, você pegar simplesmente o número, mesmo por comparação, mesmo sendo fatia de mercado, etc., fica uma análise fria. Então, eu interpretei dessa maneira, tá?
Até ontem eu tinha acabado de ler o capítulo, né? Estava fazendo ali o resumo e tal. Aí estava vendo as atualizações da situação atual, enfim, por causa do corona e tal. Aí tava comparando alguns países ali, de número de casos e tal. Eu falei, bom, é exatamente isso. Não adianta você pegar o número de casos e o número de mortes. Pronto, isso é uma análise fria. Para esse caso, eu preciso de uma amplitude um pouco maior. Qual que é a cultura do país? Qual que é o tamanho? Qual que é a capacidade de leitos que tem? Enfim, é uma série de variáveis que também influenciam nessa avaliação, não só do número. A Sim, situação é a mesma, o número é aquele real, número é um muito fato. vago, né? Mas na hora que você vai estratificar Exato, então, aquele é um número... fato, não que você... ele seja irreal, né? Só que analisar só aquilo, aquela comparação, não é legal. Eu interpretei dessa maneira e foi logo na sequência. Eu terminei de ler, estava passando isso. Aí eu já fiz esse link que eu interpretei desse jeito, né? Que só análise fria ali não. Lógico que ela é importante, ela tem que continuar, né? Assim como o orçamento tem que continuar. Como todos nós acho que já passamos por essa questão de orçamento, a gente sabe que aquilo lá é uma base, é o norte. Não necessariamente vai travar alguma coisa que seja extremamente importante, caso não esteja contemplado ali, como já aconteceu N vezes e vai continuar acontecendo, né? Mas tem que ter aquele norte ali. Agora não basta ficar só na análise do número em si, senão fica uma análise fria. Mas assim, objetivo. Mas assim, no final ali do livro, no último capítulo, é a mesma história lá do começo, né? Que a gente falou lá, a gente não tem que olhar para os concorrentes. Não, depois a gente olha para os concorrentes de novo. Então, ele até comenta aqui, né? Evidentemente, as matrizes de avaliação de valor e os mapas PMC não são os únicos componentes do processo de planejamento estratégico. Em algum estágio, deve-se compilar e analisar números e documentos. Mas acreditamos que os detalhes se encaixarão com mais facilidade se os gerentes partirem do panorama geral para se desvencilhar da concorrência. Então, assim, não que a gente tenha que ficar 100% longe dos números, né? Ele só traz mais ferramentas para agregar, mas em algum momento a gente vai ter que olhar os números, sim. Mesmo porque, gente, por experiência, né? Enquanto você está fazendo planejamento estratégico com a empresa, é uma forma que é mais uma questão de organização do pensamento de todo mundo, porque, e aí? E o público-alvo? E tal coisa? Aí todo mundo para começar a encaixar e colocar no papel o que está na cabeça, o que todo mundo está pensando para chegar no planejamento estratégico para onde a empresa vai. Então, mas é exatamente isso. Só que se a gente ficar preso só no número, não vai ter, igual eles tiveram lá, né? Que os gerentes regionais falavam que a diferença de cada, e viram que isso caiu por terra, né? Porque não tinha diferença nenhuma, que as necessidades eram muito parecidas. E então é algo que, assim, tipo, essa etapa de ir para campo é essencial e o que menos é feito. E eu acho que como a gente faz muita entrevista com o colaborador dentro da nossa ida nas empresas e tudo mais, a gente conversa muito com os colaboradores, a gente sabe a importância disso. A gente sabe o quão é rico, quantas vezes os colaboradores não são ouvidos na empresa. E esse ouvir quem está na ponta é fundamental. E quem está na ponta sabe qual que é onde o calo aperta, né? Não adianta ser um negócio só de cima para baixo, tem que ser dessa maneira se a pessoa não sabe, você não estava ali fazendo, né? Nunca fez aquilo. Então, acho que isso é bem, bem interessante. Esse ir a campo também pode ser ir a campo internamente, que é conversar com todo mundo que está envolvido no processo. E o que me chamou a atenção também foi a questão que eles comentam do visual, né, gente? Como você informa o teu planejamento estratégico para a tua equipe, né? E realmente, gente, ali aquela curva ali, você colocando, pontuando os atributos que você quer elevar, eliminar, enfim, fica tão mais claro, tão óbvio, o norte para a tua equipe é outro, entendeu? Fica fácil deles, não, essa decisão, ela vai influenciar nisso, vai influenciar naquilo, vem de encontro, não vem de encontro, então vamos deixar de lado. Então, realmente, eu acho que essa questão, o visual ali para mim foi o que me marcou. Eu gostei, estou gostando bastante. Esse processo ele é muito dinâmico,
não vai parar ali também, né? Então, Sim. pode ser feito e depois, ao longo né, do tempo ali, ser ajustado e por aí vai. Né? Quase um PDCA ele. Exatamente isso, porque não vai chegar um processo ou uma apresentação que ela seja fixa e para o resto da vida vai ser usada. Não, sempre vai ter que ter atualização, ajuste, Sim. enfim. Até então, porque, como a gente já comentou nos outros encontros, né? O Oceano Azul não é para sempre, né? Então, Sim. Você tem que ir sempre remando, né? Ele vai se tornando vermelho com o tempo, né? Daqui a pouco. E bem rápido. Entre nós, bem rápido. Mais o medo, bem né? Rápido. Meu Deus do céu, eu tenho que ler antes que se torne vermelho, tem que terminar de ler, tem que revisar, tem que... Ô, Lucas, você tá muito quieto pra tua personalidade. Você tá com vergonha de falar na frente da galera aí, é isso? Com máscara, só por isso? Não, bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia! Tá certo. Tudo isso que vocês falaram, assim, eu tô achando muito válido. Esse capítulo é muito interessante, mas falando para vocês que não vai mudar muita coisa, tá? Então, se quiser implementar a matriz já, pode implementar, porque a gente não vai ter alteração. Vai ter ali algumas correções que vai ter que ser feitas no meio do caminho. Obrigada! Por isso que eu chamo. É nada, é pegadinha do Lucas isso daí. Vai mudar tudo a partir do 7º capítulo, certeza. Tem uma segunda matriz para bater com a primeira, tenho certeza. Hoje muitos dizem que o principal capítulo do livro é o capítulo 8. Né? Então, obrigada, Lucas. 8. Mas quase lá. Realmente, hoje a gente vê ali que a questão da gente passar as fases, né, e principalmente a parte de migração para pioneiro, a gente tem algumas dificuldades nisso. Então, vamos pegando o exemplo da automação Curitiba hoje, a gente tem um problema de caixa. Essa pandemia, por exemplo, ela atacou todo mundo. Você está passando por isso, como né? Como que a gente coloca isso na balança? Exatamente. Como que a gente coloca isso na balança? Como que a gente vai continuar com o projeto para migrar para a parte pioneira, sair da parte de migração e atacar bem no mercado e continuar sobrevivendo com tudo isso, entendeu? Então, sempre daí entra a questão de variáveis, que foi o que o Chaco falou. Existem muitas variáveis, N. Então, às vezes, ligar só para os números não é tão simples assim. E o perfil de vendas, vamos pegar lá, por exemplo, hoje tem um vendedor que está lá na ponta. Eu acho que ele que está conversando com os nossos clientes direto. Eu acho que são as melhores pessoas para nos trazer ideias para criar um oceano azul. Então, a gente não pode ignorar nunca essa parte da pirâmide, da parte de quem está lá embaixo, por exemplo. Porque quem está lá embaixo é a pessoa que pode nos dar a ideia que vai subir e vai, acho que, recriar esses oceanos azuis. Porque logo após que a gente cria o oceano azul, a gente tem que ficar recriando. Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio, recriar oceanos azuis. Porque depois que a gente passa por toda essa etapa, depois que a gente analisa todos os concorrentes, depois que a gente faz tudo isso, acaba se tornando vermelho. Como continuar recriando oceanos azuis? E eu acho que esse é o maior desafio hoje que o livro apresenta pra gente. Aí. Nai? A Nai também detesta falar. Eu gosto de ouvir vocês. Não, eu estava até ouvindo vocês falarem, revisando minha apresentação. A minha está muito parecida com a da Karine também. Não sei porquê, não sei como, mas a gente destacou mais ou menos os mesmos pontos. Só tem, assim, uma coisa que eu acho que vocês não comentaram, que ele no comecinho do capítulo, ele falou e me fez ficar pensando, sabe? Porque às vezes a gente faz tanto trabalho, tem tanto trabalho em cima de um planejamento estratégico, e lá ele diz que os planos, a maioria dos planos estratégicos, eles não envolvem de fato nenhuma estratégia. Aí isso me fez ficar pensando um pouco, tá, e por que a gente faz? Então a gente faz um processo automático? Será que não era da gente parar, pensar e fazer de uma maneira diferente? Porque às vezes a gente pega um planejamento assim para fazer e a gente vai seguindo as etapas que tem que ser seguidas, que é as etapas que a gente aprendeu, que foi passado. Mas qual é o objetivo disso tudo, se ele não traz nenhuma estratégia de verdade para a empresa, né? Então, eu acho que por isso que vem essa matriz de avaliação, ela vem muito de encontro a isso.
ela realmente vai trazer algumas estratégias para você trabalhar na empresa. Ela que desperta você para o que realmente tem que fazer, para o que realmente é importante para o seu cliente, para a empresa. Eu achei legal a parte que ele diz lá, que ele reuniu vários executivos da empresa, mas de sedes diferentes, de lugares diferentes, e alguns deles discordaram com relação a quais são os pontos importantes, né, que tinha que elevar dentro da matriz, porque um dizia uma coisa que para o outro nem tinha entrado em questão. Então, assim, tem que levar em conta, às vezes, a característica de cada lugar, mas também tem que entender até que ponto é uma coisa que a gente tem que investir para realmente elevar ou para criar, sendo que de repente não vai fazer tanta diferença assim. E no case que eles mostraram, o pessoal entendeu isso, né? Que às vezes eu acho uma coisa muito importante, o meu cliente acha uma coisa importante, só que lá no final vai fazer diferença, isso vai interferir na decisão de compra do cliente. Se não vai interferir, apesar de ser uma coisa legal, conceitualmente importante, se não vai interferir, de repente não vale a pena a gente gastar tanta energia, né, pensando em criar ou em elevar esse ponto em específico. Então, eu acho que é muito mais complicado do que eu achei que era quando a gente leu lá nos primeiros capítulos. Na verdade, essa questão de ir surgindo uma coisinha a mais em cada capítulo, eu acho que ela complica no sentido de te cutucar e te provocar. E aí, você tem certeza que você pensou direito em tudo aquilo que você falou? Então, ó, tem mais esse ponto aqui para levantar. Você pensou nisso? Você foi a campo, por exemplo. O ir a campo não tinha falado em nenhum outro capítulo. Uhum. Mas é um ponto importantíssimo. E aí, você fez isso? Porque todas essas informações, você tirou da onde? Da sua cabeça? Não, você tem que ir atrás, você tem que pesquisar, você tem que olhar. Porque, às vezes, o que você pensa não é o que realmente é. Eu acho que isso que é muito interessante no livro, né? Cada capítulo, ele te cutuca um pouquinho mais. Quando você está confortável fazendo ali a tua matriz, tá tudo bonitinho, tá fazendo a sua curva. Não é só isso. Tem que ter um a mais, você tem que procurar um pouquinho, vai um pouquinho mais fundo que talvez você consiga achar uma coisa mais legal para trabalhar. Eu acho que isso que é interessante da gente ver nesse livro. Ô, Nai, e assim, o que você comentou da questão do planejamento estratégico, né? Que o planejamento estratégico talvez não traga nenhuma estratégia. Talvez, será que a gente não está no oceano vermelho do planejamento estratégico? Porque o que eu vejo foi o que eu tinha falado antes. O planejamento estratégico que era feito, que a gente aprendeu na faculdade, que a gente traz, né? Na verdade, a gente reúne informações. Então, lógico, tem estratégia, tem a questão de como vai ser o preço, como que vai ser divulgado, né? Público-alvo, toda a parte financeira, a parte de investimento, como que vai ser a equipe. Então, isso também eu fiquei pensando. Não é uma etapa que não precisa ser feita, precisa ser feita. Mas eu acho que nos dias atuais, antigamente, as pessoas não sabiam qual era o seu público-alvo, as pessoas não sabiam, as pessoas simplesmente iam e faziam, né? Sem definir nada. E hoje, não. Hoje, se você não fizer o mínimo, você não vai para frente, né? Mesmo fazendo, às vezes você não vai para frente. Então, eu vejo que a estratégia real vem nessa matriz, porque o planejamento, talvez, que a gente chamava de planejamento estratégico lá atrás, já não é mais o que a gente... não sei se eu estou me expressando direito, mas já não é mais o que era, o que dava de resultado lá atrás. Hoje tem que fazer o que dava de resultado lá atrás e talvez, vamos supor, a metodologia é essa matriz, né? Podem ter outras metodologias. Para realmente nós termos estratégias para tirar da zona de conforto e realmente ter uma nova estratégia. Eu fiquei assim, essa parte do livro, sabe quando você fica olhando e fala, meu Deus, vai, volta, porque realmente impacta, né? Não, eu acho que é isso mesmo, Ká, porque eu acho que o planejamento estratégico, ele faz uma crítica um pouco dura, né, ao planejamento nesse capítulo. Eu acredito que ele é importante sim, mas não por o que a gente usava sempre, que usava ele como o único meio de chegar onde a gente queria, e não é bem assim. Ele é importante porque a gente precisa dessa etapa, tanto que lá no finalzinho do capítulo ele diz sim, você precisa analisar números ainda, você precisa
construir planilhas, você precisa analisar documentos. Mas não é isso que vai te fazer chegar onde você quer, né? Você tem que fazer tudo isso para você ter tudo como base. Mas você ainda precisa planejar de uma maneira diferente. Construir uma matriz, ver sua curva. Então, assim, é muito mais do que a gente fazia antes. Eu entendo como um complemento. Não como vamos extinguir isso porque isso não funciona mais. Mas é um complemento de tudo que a gente aprendeu e vem fazendo até hoje. Sim. Eu peguei essa parte, eu achei interessante também, do que é mais importante, o que é menos importante. Também fiquei com essa dúvida, mas eu acho que vai depender do tipo de empresa que a gente vai estar atuando, ou do tipo de mercado, né? Também não dá, na minha visão, não dá para ter um padrão, né? A gente não pode travar, tem que ser nessa sequência, mas de repente a sequência para um outro segmento, para uma outra empresa, já não vai servir. Tá? Então, em algumas situações pode ser seguido, pode ter uma sequência, em outras não. Eu até ontem estava fazendo uma analogia com relação a isso, eu estava pensando, bom, mas quando a gente vai, uma analogia bestinha, tá? Mas que vale como exemplo. Quando a gente vai fazer arroz, a gente tem uma sequência para fazer o arroz, né? Você não coloca primeiro a água para depois colocar a cebola, para depois colocar o sal, para depois colocar o arroz. Tem uma sequência lógica para o resultado final ser aquele lá. Então, para aquele tipo de receita, para aquele tipo de produto que você quer fazer, existe uma sequência. Outros não. Quando eu vou fazer quibe aqui, coloca todos os ingredientes numa bacia e mistura tudo. E o resultado, quem já comeu, né, Camila? Uhum. A Mari também. Fica legal. Então, não precisa ter uma sequência. Por quê? Porque todos os ingredientes vão ser misturados ao mesmo tempo. Então, depende daquilo que você quer, depende daquele momento, depende do segmento, depende de qual tipo de empresa. Tá? Então, eu estava pensando nisso também ontem, quando eu fiz essa analogia, porque também não dá, na minha visão, não dá para a gente ter um padrão, não dá para ser engessado. Ao mesmo tempo que a gente já falou que a questão do planejamento, a questão das avaliações tem que ser uma dinâmica constante ali, acho que foi a Karine que brincou de que é um ciclo PDCA que a gente vai estar fazendo nisso, para mim é exatamente isso. A gente nunca vai estar parado, não vai poder ficar parado. Né? Então, acabando um processo lá atrás, acabou o trabalho em uma empresa que a gente ficou 6 meses atuando, se a gente for revisar o trabalho que foi feito no primeiro mês, a gente vai encontrar alguma coisa que pode ser melhorada. Né? Mesmo tendo finalizado o trabalho, mesmo tendo um resultado favorável para aquilo que foi proposto, mas também pode ser melhorado. Né? Tudo isso é questão de adaptação. Sim. Com certeza. Gente, alguém quer falar? Mari, você respirou mais fundo? Não? Deu fome. Deu fome. Bom, eu acho que a gente conseguiu debater bastante, né? Em até menos tempo. E eu sei que o Lucas está corrido porque tem uma meta alta para ele alcançar. E para a gente também, pelo horário. Mas eu queria falar com vocês uma coisa. Hoje à noite vai ter lá no nosso debate do Espaço Aberto o Casal do Marketing, né? Então a Cíntia, o Eric, eles vão falar sobre esse novo momento no mundo digital, dar dicas para as pessoas que, né, nunca ou tinham medo de estar no digital, ou a empresa que não era digital. Quais são os primeiros passos agora, né? Na questão de redes sociais, na questão de Instagram e assim por diante. Então, o link, ele tá no Espaço Aberto. Na verdade, você já passou, né, Mari? Já, né? A gente já passa passei. De novo na cumbuca ali do Espaço Aberto. E vocês, por favor, divulguem para a gente poder ter bastante gente lá. E os vídeos, Lucas, para avisar o Bruno, tá? Todos os nossos vídeos aqui de Cumbuca, eles sobem para o canal do YouTube do Espaço Aberto. Então, ele consegue, ou qualquer pessoa consegue olhar por lá, tá? Tá, ele vai, nas próximas reuniões, ele já vai estar participando novamente. Tá, então a gente mantém às 8 horas, né? A princípio, sim. Só vou confirmar com a Iva, mas a princípio, sim. Tá bom. É só uma questão de alinhamento mesmo. Tá bom, fechado. Tá bom, então. É isso? A foto! Acho que sim, queria muito participar hoje à noite, mas a gente vai estar no método CIS, né?
A gente vai sair para poder fazer. Que a gente marcou isso antes do CIS. Vamos tirar foto? Print, 2, 3 e... Tadã! Pronto! Aê, ok. Então tá, gente, é isso. Obrigada, ótimo dia. Rumo ao capítulo 5. Beijo. Beijo. Beijo, gente, bom dia. Beijo. Tchau, tchau.